Sejam muito bem-vindos ao canal da Orange BTC. Mais uma vez aqui para a gente conversar sobre o mercado, sobre o Bitcoin, o que está acontecendo no mundo e também falar das novidades da Orange BTC. E comigo aqui nessa conversa, como sempre, o Gui Gomes, CEO e fundador. Tudo bom, Gui? Tudo bom, noite você? Bom estar contigo de novo. Faz um tempo que a gente fez a nossa última conversa, então É estou verdade. animado. A gente está aqui de novo conectado, falando um pouco das novidades do mercado de Bitcoin e, obviamente, do que a gente tem feito aqui na Orange BTC. Excelente. Pois é, agora a gente tem que retomar mensalmente fazer essa conversa. Teve a quebrada aí das férias, acabou a gente não conseguindo conciliar as agendas, mas cá estamos. Bom, acho que para a gente começar essa conversa, acho que é importante falar até um pouco do movimento do Bitcoin, mas antes disso, é o contexto do que está acontecendo no mundo. A gente viu aí dia 28 de fevereiro, sábado passado, o início da guerra no Irã e as repercussões que isso tem, obviamente, no mundo todo, na economia, nos países. É realmente uma guerra é sempre algo muito preocupante e lastimável, mas é o cenário que nós estamos vivendo e a gente acompanha aí como isso impacta a todos. E no nosso caso em específico, acho que vale a gente comentar como o Bitcoin se saiu nesses dias, porque eu diria até que foi um movimento bem interessante, e eu diria até muito positivo, porque o Bitcoin, se olhar do começo da guerra até agora, ele performou até melhor do que o próprio ouro. E aí o pessoal está dizendo: não, o Bitcoin não é mais o ativo porto seguro, só vai cair, o mercado, quando inicia uma guerra, seria pior. Não, o Bitcoin se defendeu muito bem, até testou novamente os níveis de $74.000. Como é que você está vendo aí esse comportamento de preço, pelo menos nessa última semana? Mas claro, a gente pode falar um pouco mais nesse último mês. Acho que foi isso, né? Teve uma correção importante no valor do Bitcoin aí desde outubro, né? Se a gente voltar Sim. ali, teve aquela o all-time high, alta histórica do Bitcoin ali no dia 6, 7 de outubro, e depois teve uma correção realmente importante nos últimos meses, foi bastante falado aí na mídia, mas eu concordo com você. Uma guerra normalmente eleva os níveis de complexidade, de incerteza ao redor do mundo. O Bitcoin, como a gente sabe, obviamente é o ativo mais líquido do mundo, o único que negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ataque inicial aconteceu ali na madrugada de Exato. sexta-feira para sábado. Obviamente que os mercados já estavam fechados ao redor do mundo, mas o Bitcoin continua negociando. Ele teve uma correção, né? Ali naquela mesma madrugada, não tão brusca, estava ali em volta de 66, acho que chegou aí no 62 e alto, 63, Uhum. mas depois veio numa subida aí nos últimos 7 dias, chegou a bater até 74 e mais recentemente deu uma pequena corrigida. Eu acho que tem alguns pontos, de novo, como você falou, Ulrich, é sempre uma guerra, é sempre lastimável, é sempre algo pelo lado humano extremamente triste, mas traz incerteza, mexe nos mercados e tudo mais. E eu acho que o Bitcoin se comportou de forma muito positiva, entendeu? E tem alguns pontos interessantes que, infelizmente, momentos como esses trazem à tona, né? Até Uhum. um tweet que a gente colocou recentemente aí nas redes sociais, muita gente ainda se questiona qual que é o uso do Bitcoin, qual que é o valor de você ter aí um recurso descentralizado que não está na mão de nenhum governo, que negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Infelizmente, esse evento que aconteceu lá no Irã e ali no Oriente Médio demonstrou mais uma das utilidades do Bitcoin, né? A bolsa de Perfeito. Dubai foi fechada, né? Então, se você tinha todos os seus recursos, se você fosse um morador de Dubai com todos os seus recursos na bolsa local, você perdeu tudo, tá travado. Você não tem mais liquidez nenhuma no momento que você está precisando de liquidez Uhum. para sair, fazer uma fuga ali da região. O ouro não te resolve muito. Não sei se você viu, saiu hoje de manhã também um tweet que o ouro está sendo negociado em Dubai com um desconto extremamente importante. Ninguém quer ouro no momento desse, né? Está querendo sair do país a qualquer custo. E também saíram, obviamente, que a gente sempre olha com olhos, putz, dados que precisam ser confirmados, mas que houve aí um aumento grande na compra de Bitcoin, de certa forma, na compra de outros ativos digitais nessa última semana,
porque no fundo é o que negocia, é o que você consegue levar com você para qualquer lugar do mundo numa possível fuga. Então, de forma geral, acho que negociou muito bem nesses últimos dias, mas mais importante do que isso, demonstrou um dos usos fundamentais para um dinheiro da internet, como chamam, que ninguém tem no controle. Quando as coisas mudam de cenário, é sempre um porto seguro aí que é bom você ter disponível. Essa para mim concordo plenamente, obviamente, mas é quando a gente percebe o real valor da tecnologia e de ter um ativo que funciona na internet numa rede que não para jamais. Não foi apenas a bolsa de Dubai, mas também houve aí interrupção em alguns sites de banco, conexão de alguns sistemas. Pô, imagina até uma notícia de que compras e saques para carteiras autocustodiadas, isso aumentou também no Irã nesses últimos dias. E, pô, imagina você que está precisando se locomover de uma cidade para outra ou deixar o país rapidamente. Cara, não tem nenhuma forma de patrimônio mais propícia para isso. Cara, no limite, você coloca a senha guardada no cérebro, espalha as palavras de várias formas E e vai vai embora. embora. Ou faz uma transação para qualquer lugar. Basta o telefone móvel, você faz a conexão e pronto, envia para fora. Então, aos poucos isso vai sendo percebido. E há muito tempo que eu falo, é uma questão geracional se entender também o Bitcoin, entender a utilidade e o valor do ativo, mas é em momentos como esse que fica claro, cara. Você vai levar 1 quilo de ouro numa mochila ou você vai levar o Impossível. equivalente em bitcoins, cara? E nem Não, dólar te ajuda muito num cenário desse, é porque, verdade. você vai. Se tá no banco e o banco fechou, você não consegue ter acesso. Se tá debaixo do colchão, você vai pôr numa mochila, num momento desse, que tem aí uma incerteza local, que a polícia não está operando como deveria, que obviamente tem crescimento de assaltos e roubos não relacionados com a guerra, mas obviamente tem sempre os oportunistas. Então não tem muita opção. A obra de arte na parede não te ajuda, a barra de ouro não te ajuda, e nem o papel moeda, de certa forma, é tão seguro Exato. porque tem um limite máximo que você consegue guardar de transportar de forma não aparente em momentos de incerteza como essa. E teve outro lado da moeda, né? A gente falou um pouco do que aconteceu ali em Dubai, ali nos países vizinhos ao Irã, mas o próprio Irã foi o outro lado da moeda, né? O que aconteceu lá foi que a moeda do Irã, milhões e milhões de pessoas ali naquele país, 70, foi para praticamente zero, né? O real tem sido desvalorizado constantemente aí nos últimos anos, é uma das moedas mais inflacionárias e, pô, não tem melhor forma de preservar a riqueza no Irã do que com o Bitcoin. Dólar você não pode comprar. Então, de forma geral, triste. Muitas incertezas ainda sobre como isso vai transcorrer aí nos próximos meses, semanas. Obviamente ainda pode levar mais impacto para os mercados, para o Bitcoin, Exato. mas refletindo aqui nos últimos dias, algumas observações. A resiliência do Bitcoin no momento de bastante incerteza global. E dois, o uso prático de uma moeda descentralizada em momentos de crise. Acho que ficou bem aparente. Agora sobre alguns eventos ou notícias no mercado Bitcoin e cripto, acho que tem alguns, mas um que eu queria começar a falar é sobre a notícia de que a Kraken conseguiu finalmente, a Kraken Financial conseguiu finalmente uma master account no Federal Reserve, então ela está agora plugada no Fed como qualquer outro banco. Ela não vai poder receber juros sobre as reservas que ela tem no Fed, a empresa, mas ainda assim é a primeira empresa de natureza desse mundo, então é totalmente Bitcoin e cripto, que agora está plugada no sistema financeiro tradicional. Esse eu diria que tá participando agora do sistema bancário tradicional. Acho que é a maior integração do Fed para uma empresa desse mundo, né? Concordo, de novo, putz, Fernando já está nessa indústria há muito mais tempo do que eu, mas para quem já está acompanhando aí, pensar, sei lá, você entrou nessa indústria em 2013 ali, eu entrei em 2016, 17. À época, o Bitcoin é um ativo muito menor, esses exchanges, a própria Kraken já existe há muito tempo, tem um trabalho belíssimo na indústria, putz, excluído, era ali, É. nem se considerava como um player do mercado financeiro, putz, nem muito como player de Não conseguia ter tecnologia, acesso à conta bancária, tinha conta derrubada. tudo. E daí, putz, você vê aí, estamos agora em 2026,
é um marco para a indústria e parabéns para o time da Kraken, que é um time de muito respeito, porque eles não falam muito, né? Tem aí Sim, tá muito outras low profile. exchanges globais que falam muito, com um budget de marketing muito maior. O Jesse, que é o Sim, fundador, atualmente chairman da Kraken, um convicto no Bitcoin também, desde sempre sempre. teve uma postura interna muito mais conservadora, sem muito boom de Alarde, né? marketing, É. mas entregando, foi a primeira, né? A Coinbase não conseguiu, a própria Gemini americana não conseguiu, e quem conseguiu foi a Kraken. Acho que um passo importante para a indústria e cada vez mais solidificando aí o Bitcoin dentro do mercado global. E quanto mais fortes forem os players nativos do mercado, mais forte a indústria e, obviamente, que isso ajuda o Bitcoin e a adoção global. E com isso também, agora não uma empresa do mundo cripto, mas sim o Morgan Stanley também protocolando aí um pedido de ETF de Bitcoin, né? Mais um, né? São duas novidades que o Morgan Stanley veio, né? E foi até anunciado, a gente vai falar daqui a pouco, sobre o Strategy World, que foi o evento Uhum. organizado pelo Saylor lá em Las Vegas. Mas no evento, né, obviamente, está claríssimo que o Michael Saylor sabe como é, está fazendo algum tipo de parceria estratégica com o Morgan Stanley, trouxe o Morgan Stanley para ser um dos patrocinadores do evento, para Uhum. fazer uma das palestras mais relevantes ali da semana, e eles anunciaram no palco que eles não só estão aplicando para um ETF, que vale alguns comentários, vou voltar nesse assunto em um segundo, mas também estão aplicando para fazer custódia e negociação de Bitcoin e outros ativos digitais. Então, putz, um peso pesado da indústria É. entrando de cabeça. Fala um pouco sobre o ETF, né? Acho que Boa. é por que motivo o Morgan Stanley faria o pedido de uma licença para um ETF de Bitcoin quando já existem 11 ETFs de Bitcoin Pois no é. mercado norte-americano, o da BlackRock, o produto mais bem sucedido da história do mercado financeiro, o mais bem sucedido do mundo. Por que motivo eles fariam isso agora, 2 anos depois, né? Ou seja, tem aí outros produtos totalmente consolidados e, ao meu ver, é muito claro o sinal que está vindo ali deles. É que não vão dar dinheiro para terceiro. Alocação em Bitcoin através de ETF não vai ser uma coisa marginal, vai ser uma coisa importante no portfólio dos nossos clientes, uma coisa que eles devem estar provavelmente vendo espalhado ali nos trilhões de dólares que eles têm sobre ativos, sobre gestão, e em vez de dar dinheiro para o Larry Fink da Claro, BlackRock, vamos claro. fazer o nosso da casa aqui, Deixa dentro de mudar a casa. alocação. É óbvio, é óbvio. Óbvio, óbvio. Então, um baita de um sinal. E é isso, mais uma novidade para o ecossistema aí. E teve um bom inflow de dinheiro para os ETFs nessa semana, né? Sim, é o que falam também, brincam bastante aqui dos boomers, né? Quem tem os maiores detentores de riqueza nos Estados Unidos ao redor do mundo é a geração dos boomers, que já estão ali entre os seus 55 a 70 anos de idade, acumularam muita riqueza nos últimos anos, e o ETF, obviamente, é uma solução muito mais fácil para esse filão do mercado investir, e vieram com peso aí, vimos inflows, ou seja, aumentou o número de recursos entrando nos ETFs do que saindo, o que obviamente é sempre muito positivo. Acho que mais um assunto de mercado também, até isso eu comentei, eu fiz um vídeo no meu canal a respeito, mas vale a gente trazer aqui, que é a Casa Branca defendendo regulação para o setor, inclusive dando uma cotovelada ali, o Trump dando uma cotovelada nos bancos que estão querendo minar o Genius Act, agora o Clarity Act, mas é interessante ver como o setor aí é uma peça central para a Casa Branca, até porque, óbvio, a gente sabe que os filhos do Trump têm investimento na área, tudo, então tem um interesse pessoal do presidente. Esse é um assunto à parte aqui, mas, enfim, acho que é importante ver como a legislação está avançando e, ao que tudo indica, com aliados para trazer a melhor regulação para o setor e não simplesmente barrar a concorrência e proteger os bancões. Eu vejo isso com bons olhos, né? Então, concordo. Tenho várias ressalvas sobre essa regulamentação aí. Para começar, fala-se muito pouco de Bitcoin,
mas para quem está Verdade. acompanhando, quem está ouvindo aqui não sabe exatamente, trata-se do Clarity Act, que é uma peça aí de regulamentação norte-americana importante, que está sendo discutida lá no Congresso norte-americano, e travou no fundo por um ponto bem interessante. De um lado, a Coinbase, empresa listada no mercado norte-americano, um dos maiores nomes dessa indústria, mas aí defendendo os interesses do setor, quer ver a possibilidade de se pagar yield, dividendos, em stablecoins. Eles querem poder fazer isso. Foi tentado barrar essa possibilidade no Genius Act, que passou no ano passado, mas ficou uma brecha. E hoje em Exato. dia, se você tem dinheiro lá em USDC na Coinbase, a Coinbase não te paga um juros, não te paga um yield, mas te paga rewards. É uma recompensa. Exatamente, ele te paga ali uns rewards. E no Clarity Act, os bancos querem barrar essa possibilidade, porque eles têm um medo de que tem aí o que provavelmente aconteceria, não teria um medo infundado, de que vários recursos que atualmente estão sob o controle dos bancos, que estão remunerando praticamente nada os seus correntistas. Então, se você tem dinheiro aí no Bank of America, no JP Morgan, no Wells Fargo, nos Estados Unidos, você vai receber 0,2% ao ano, uma miséria, enquanto eles estão emprestando a outra ponta, recebendo 3, 4, 5% ao ano. E a Coinbase quer que stablecoins possam te pagar um retorno justo, que vai ser muito mais perto dos 3% ao ano do que dos 30 bips que os bancões pagam, e os bancões não querem. E daí a grande disputa que tem estamos falando do setor bancário, um dos lobbies mais fortes do mundo, a indústria mais forte do mundo nos Estados Unidos, controla o mundo, né? Falando um pouco aí sobre o que o Bitcoin vem tentar derrubar. E do outro lado, um mercado emergente que está se tornando aí mais poderoso, mas o Trump está caindo do lado desse mercado novo, que é o mercado aí do Bitcoin, dos ativos digitais, até porque, como a gente sabe, ele está extremamente magoado aí, para não usar outro termo, com os bancões, porque durante a administração do Biden, ele e a família dele quase teve seus ativos totalmente excluídos dos bancos grandes. Também Então foram ele está aqui, desbancarizados quase, né? ele tá aqui, foi exatamente o atual presidente dos Estados Unidos foi basicamente quase excluído do setor bancário norte-americano. Então ele está aí favorecendo a indústria, mas no fundo está favorecendo o cidadão norte-americano, né? Putz, é totalmente sem sentido você usar do lobby da indústria bancária norte-americana para barrar a possibilidade de empresas reguladas operando dentro das determinações regulamentares lá do país pagar retorno justo Exato, para quem exato. estiver investindo nesses papéis. Mas bacana ver, esse embate ele vai seguir aí pelas próximas semanas e meses, e a gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade a gente traz. Acho que vale a pena agora então a gente falar sobre a Round BTC, acho que novidades, aproveita e comenta um pouco do evento da Strategy, já mencionou, mas vale explicar um pouco mais o que era esse evento, a nossa participação lá, o que teve novidade e também as novidades da empresa em si. Então vamos lá. A MicroStrategy, atualmente Strategy, empresa do Michael Saylor, que atualmente é a maior tesouraria de Bitcoin do mundo, eles têm lá 720 mil moedas em balanço, e eles têm um evento histórico que já organizam aí há quase 20 anos, que era um evento muito focado em software, em tecnologia, e nos últimos anos, basicamente desde quando a MicroStrategy comprou o Bitcoin pela primeira vez em seu balanço, eles têm transformado esse evento num mix de software, tecnologia, inteligência artificial e muito de Bitcoin, e falando um pouco de ativos digitais, o que está acontecendo. Então, muita gente do mundo vai participar desse evento. Esse evento aconteceu esse ano em Las Vegas, várias novidades interessantes. Não só teve lá a palestra do próprio Saylor, falando muito daquele stretch, que é o que eles chamam de digital credit, aquela ação preferencial que eles emitem. Vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas teve a participação do Morgan Stanley com as novidades que a gente comentou.
Teve também uma baita de uma novidade bacana para a indústria, o Citibank, né? A head de ativos digitais do Citibank, um dos bancos mais tradicionais do mundo, esteve presente no palco para anunciar que na segunda metade do ano vão lançar custódia de Bitcoin e acho que Ethereum também lá na Custódia. plataforma do Citibank. Custódia. Citibank vai fazer custódia de Bitcoin começando na segunda metade do ano, ou seja, mais um grande nome entrando. Além deles, tinham outros grandes investidores, o pessoal do Capital Group, que é um dos maiores investidores da Strategy, estavam lá, tive o prazer de jantar com eles. Então foi muito bacana. E o Saylor foi muito gentil conosco, ele sempre acompanhou aí a nossa história aqui no Brasil, sempre deu bastante feedback, apoio de diversas formas, mas nos convidou para apresentar um pouquinho sobre a Orange BTC no palco lá da Strategy World. Ele convidou pouquíssimas empresas do ramo para fazer isso, mas nos convidou a MetaPlanet do Japão, a SmartWeb de Londres e a Capital B da França. Então ele chamou Bacana. 4 empresas do segmento de diversos lugares do mundo. Nós somos os únicos aí do Global South, da América do Sul, a representar um pouco o segmento. E eu tive a oportunidade de falar um pouco E e a compartilhar palestra está algumas das disponível aqui novidades. no canal da Orange, né? A palestra inteira está disponível no canal da Orange BTC para quem quiser ouvir. Tem ali até em legenda, ficou bem bacana. Mas posso dar um pouco das novidades que a gente Claro. compartilhou com o pessoal lá. Para começar, foi muito bacana o evento, fomos muito bem recebidos. Bem legal saber que a gente tem fãs, entusiastas ao redor do mundo, gente que veio da Ásia, gente dos Estados Unidos inteiro, bastante gente da América Latina. Então, bem bacana ver que tem gente acompanhando a nossa história. Mas compartilhamos algumas novidades. Fala um pouco da tesouraria, para quem não tem aí os últimos números. Estávamos semana passada com 3.722 bitcoins em tesouraria. Compramos um pouco de Bitcoin na semana passada, estamos com 3.723. Então demos um pouco os números atualizados, continuamos aí com uma maior tesouraria de Bitcoin da América Latina, mas falamos um pouco do que a gente vem construindo, né? A nossa história sempre foi fazer uma tesouraria muito robusta, mostrar a convicção no ativo, operar em cima do padrão Bitcoin, mas o que a gente quer é ajudar o Bitcoin a se disseminar no Brasil e na América Latina, o padrão Bitcoin ser cada vez mais adotado no Brasil. Então a gente vem começando a construir nesse sentido. Falamos bastante das iniciativas de educação, o nosso blog está no ar, quem não conferiu, vale a pena entrar no nosso site e vai lá na aba de educação, dá uma olhada no blog, tem vários artigos bacanas, alguns escritos por grandes nomes da indústria, como Lynn Alden, e outros escritos por nós mesmos, da Orange BTC, inclusive o Sam Callahan, nosso diretor de Bitcoin Estratégia, fez uns papers bem legais. Então, a parte de educação continua. Falamos de uma aquisição estratégica. O Richard, você sabe que a gente comprou o domínio bitcoin.com.br. A gente está agora sob o controle desse domínio, para ser bem preciso, com uma opção de compra no futuro. O site já está no ar, ainda é só uma landing page, mas a visão é muito clara. A gente vai construir nesse site um hub de Bitcoin no Brasil. Muita coisa de conteúdo, então para qualquer um que quiser aprender mais sobre Bitcoin, a gente quer que esse seja a parada número 1. Você vai lá e consiga ter desde conteúdo muito incipiente para quem está começando a entender sobre teoria econômica, teoria do dinheiro e como é que o Bitcoin funciona, mas também assuntos mais avançados para quem já está aí há mais tempo nesse mercado. Mas vamos fazer também um marketplace. A ideia é que seja um hub de novidades, produtos e serviços do Bitcoin. Então, se tem alguém ouvindo que faz qualquer coisa relacionada a Bitcoin, você pode ser um contador especializado em Bitcoin, você pode ser um dentista que aceita pagamento em Bitcoin. A nossa ideia é juntar tudo isso num único lugar. Vai ser esse o nosso hub. Então, pode entrar em contato conosco, quem já está começando a trabalhar aí no site, e devemos trazer ele para o ar nos próximos meses. Mas já estamos trabalhando e, putz, uma novidade bem legal, acho que vai fazer bastante barulho aí no mercado nacional. Acho que essa iniciativa é muito bacana, porque é justamente esse um dos nossos objetivos, né? É disseminar o Bitcoin, o seu uso, ensinar, educar as pessoas, público em geral, investidores também. Então, ter
esse hub agora centralizando as informações e ser o principal ponto de busca em português, especialmente para brasileiros, para quem fala português, pô, acho que é realmente muito bacana É o e que vamos ver faltava, agora né? e Muito conteúdo faltava. de qualidade. Já tinha bastante conteúdo de qualidade no Brasil, mas quando você pensa o que tem em inglês, são ordens de magnitude maior. É, Então a gente quer trazer um pouco desse material traduzido para o português, outros materiais locais, mas também fazer um hub para a indústria. Então, estamos começando a trabalhar nesse sentido. Se alguém tiver ideias, sugestões, ou se você for do mercado e quiser de alguma forma listar o seu produto, o seu serviço nesse hub, entre em contato conosco, que a gente já está trabalhando nesse sentido. que mais novidades que a gente pode trazer aqui, pessoal, antes da gente encerrar aqui a conversa? Acho que uma outra novidade que gerou bastante dúvida e bastante interesse aí Teve duas, né? Vamos fazer duas. Primeiro eu vou fazer aqui uma pequena reclamação. Vou usar aqui 2 minutos para falar nossa conta no Instagram, que é Sim. uma conta que a gente vinha trabalhando aí nos últimos 5 meses, já tinha quase 5.000 seguidores, foi derrubado pelo Instagram. A justificativa é que nós estávamos ali com conteúdo não apropriado para a plataforma, com sugestões de investimento. Acho que quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente não está dando sugestão nenhuma de investimento, a gente está educando o mercado sobre Bitcoin. Bitcoin ainda é muito pouco compreendido de forma global, então a gente estava usando, obviamente, a nossa plataforma dentro do Instagram para gerar conteúdo de qualidade, estava tendo uma atração muito bacana, ganhando aí seguidores semanalmente, foi derrubado, estamos no processo de apelação, ainda não terminou. Se você conhece alguém dentro da Meta, se você trabalha na Meta, por favor, o algoritmo cancelou nossa conta, ao nosso ver, sem nenhuma justificativa. Então, se puder nos ajudar, agradecemos, mas a conta continua cancelada. Então, esse foi no lado É. mais negativo das novidades. Falando um pouco do que trouxemos de novidade bacana e um pouco mais de inovação em como nós estamos tocando a nossa tesouraria, nós fizemos uma locação e anunciamos lá em Las Vegas durante o evento, mas a primeira empresa listada de capital aberto do mundo a fazer uma alocação do seu caixa operacional em Stretch. O que é isso? Tem um vídeo no canal explicando a fundo por que fizemos, do que se trata, mas vou resumir aqui um pouco o que a gente fez. Então vamos lá. Nós, como tesouraria de Bitcoin, como companhia, nós temos 3.723 Bitcoins em custódia, certo? Em moeda. Nós, como qualquer outra companhia do mercado, temos despesas operacionais, tanto em reais quanto dólar. Do que se trata? A gente tem que pagar salário, fornecedor, tributo, ou seja, como qualquer outra empresa que existe ao redor do mundo, você tem aí uma gama de obrigações operacionais, custos financeiros para os próximos meses. A E nós estrutura temos fixa da empresa. estrutura fixa da empresa ou qualquer outro investimento de marketing ou qualquer outra oportunidade que apareça. Então, nós temos tanto reais para pagar aí as despesas que incorremos dentro do Brasil e, obviamente, que esse valor que está em reais está como qualquer outra empresa nacional em CDI, com liquidez diária, rendendo aí um número até importante, só que em reais. E nós temos também obrigações em dólares. É uma companhia que tem pessoas que trabalham ao redor do mundo, que a gente está, obviamente, muito conectado no mercado norte-americano. Então, a gente tem obrigações em moeda norte-americana. Uhum. E, para tal, nós tínhamos uma reserva em dólares. Falamos agora há pouco que os bancos norte-americanos remuneram extremamente mal os seus correntistas, ali na ordem de 2 ou 3% ao ano, se você conseguir esse tipo de alocação com liquidez diária. Para a gente, obviamente, não faria muito sentido. É um capital que vai ficar ali por meses, que a gente não tem aí a necessidade imediata de uso. E, por outro lado, a gente viu que o Saylor, através da Strategy, a companhia dele, emitiu uma ação preferencial chamada Stretch, STRC, negociada na Bolsa Norte-Americana, na Nasdaq. E como é que funciona esse papel? É uma ação preferencial, como temos no Brasil, mas com algumas características. A companhia tem o compromisso de que o papel, o valor dessa ação preferencial, negocie sempre muito próximo de $100.
objetivo que esteja o mais próximo possível de $100, quase com nada de volatilidade, e para tal, eles pagam um dividendo anual que é pago todo mês. E ele aumenta ou diminui o valor desse dividendo anual com o objetivo de tornar o papel atrativo o suficiente para ficar sempre próximo dos $100. Atualmente, eles têm pago 11,5% ao ano em dólar. Ou seja, você compra o papel dentro da Nasdaq, ele está sempre negociando perto de $100 e, em vez de receber os 2 ou 3% que estávamos recebendo com, papel, com dinheiro em liquidez diária num banco norte-americano, começamos a receber 11,5%. Esse papel é extremamente líquido, negocia aí na ordem de centenas de milhões de dólares por dia, e a volatilidade está cada vez menor, negocia entre algo como $99 e 50 centavos e $100 e 20 centavos. Então esse é o range. Pô, a gente viu como tesouraria tentando otimizar aqui a Claro. eficiência do nosso capital. Faria muito sentido a gente fazer uma retirada de uma parte do que estava em liquidez diária em bancão norte-americano para colocar em stretch. Apoiamos a strategy, temos já o risco do Bitcoin, que a gente está muito confortável dentro do balanço, não é nem o risco do Bitcoin, mas obviamente o que é que está por trás dessa emissão da ação preferencial. É o balanço deles, que Claro. tem não só 50 bilhões de dólares em Bitcoin, tem 2,5 bilhões de dólares em treasuries norte-americanas, em dólares, Encaixa, né? em caixa. Então, fizemos Encaixa. esse movimento, anunciamos na semana passada, e é mais uma forma da gente otimizar a nossa alocação de recursos, obviamente sempre pensando no longo prazo, com o fim máximo de aumentar a quantidade de Bitcoin por ação dos nossos acionistas ao longo do tempo. Eu também sou investidor aí de stretch, para parte da minha liquidez em dólares, eu deixo ali em stretch, acho é um baita instrumento, a gente vem falando sobre isso já assim que lançou, a gente conversou, pô, isso aqui é uma jogada de mestre, e o papel tem tido uma demanda enorme nos Estados Unidos, né? Ele tem usado hoje em dia, é a principal fonte de geração de caixa para ele comprar bitcoins, é a emissão de stretch, né? É isso, foi bem interessante. Nesse evento, 3 empresas anunciaram que fizeram uma alocação do seu caixa em stretch. Uma fomos nós, a única de capital aberto, então fomos a primeira segmento. Legal um pouco a evolução da história, né? Quando você para para pensar, o Saylor e a Strategy foram a primeira empresa listada do mundo a anunciar uma alocação de Bitcoin em seu balanço, e a Orange BTC agora foi a primeira empresa listada do mundo a anunciar uma alocação nessas dívidas preferenciais emitidas por tesourarias de Bitcoin no mundo. Mas 2 outras empresas fizeram um anúncio semelhante. Foi bem legal. Uma foi a Anchorage Digital, que é um dos Uhum. maiores custodiantes de ativos digitais do mundo. Eles fazem a custódia até da própria Strategy. Levantaram agora $100 milhões com a Tether, numa valuation de quase 4,5 bilhões de dólares. Eles pegaram um pouco desse valor que entrou no caixa. Obviamente que esse valor é para custodiar operações, inovações e tudo mais. Em vez de deixar tudo parado em dólares, devem ter colocado um percentual desse caixa em stretch. Eles anunciaram lá no evento, que foi bem legal, mas de certa forma esperado, né? O que a gente Claro. fez, outras empresas ali do segmento estavam discutindo, vieram falar, nossa, que bacana, vocês foram o primeiro a fazer, a gente estava discutindo internamente, está chegando no conselho, putz, dê um pouco de feedback, como é que vocês tocaram esse processo interno de decisão e análise. Então, outras empresas focadas em Bitcoin, focadas em ativos digitais, já estão pensando e devem anunciar movimentos semelhantes aí nos próximos meses. Mas o que foi bem legal e, de certa forma, inesperado, foi uma empresa do ramo de geração de energia, uma empresa norte-americana. O CFO estava lá no evento, tive o prazer de conversar com ele, e ele anunciou no palco. Eu acho que eles já colocaram mais ou menos 25 milhões de dólares Olha só. em stretch do balanço deles, com a possibilidade de chegar até 100, 150 milhões de dólares. E foi muito interessante o racional dele. Falou, putz, eu sou um convicto do Bitcoin,
tenho bastante certeza que o Bitcoin irá mudar o mundo e vai crescer para ser uma reserva de valor global. O meu CEO e o board também é muito comprado em Bitcoin. Pensamos em fazer uma alocação direta em Bitcoin no nosso balanço, mas dada a volatilidade do ativo, dadas nossas obrigações, está sempre construindo planta nova, tem aí um montão de obrigação pesada, eu não posso ter algo que varia tanto no meu balanço e nem poderia entrar com quantidade. Poderia comprar um Claro. pouquinho de Bitcoin, mas ia trazer mais complexidade operacional e pouca alegria. Mas ele falou, a Stretch me resolve, porque eu tenho um retorno muito mais alto do que eu teria em qualquer money market account. De certa forma, estou pegando um pouco do retorno do Bitcoin, né? O Sailor só paga 11,50% ao ano, porque ele acha que o Bitcoin vai dar muito mais que 11,50% ao ano. Então ele está tendo um retorno mais alto e está, de certa forma, ajudando o ecossistema do Bitcoin. Então ele anunciou no palco, ele já colocou 25 milhões de dólares. A ideia dele era chegar, acho que em 150 milhões de dólares, mas o receio, eu queria ver mais volume diário. E ele Sim. falou, quando estiver negociando algo com perto de 200 milhões de dólares todo dia, de forma recorrente, a gente consegue subir. Essa semana a Strategy negociou 200 milhões de dólares de forma recorrente, todo dia. Então, imagino que eles vão aumentar a alocação aí. Mas bacana ver uma empresa que não tem nada a ver com ativos digitais, totalmente tradicional, abraçando uma inovação aí para tentar otimizar o seu próprio caixa. Pô, muito bacana. E o que a gente pode dizer para os nossos investidores e acionistas da Orange BTC de próximos eventos, novidades aqui para frente? Então vamos lá. Começando com a parte mais. Vamos começar com o que é mais importante. Estamos divulgando os nossos resultados ali do último trimestre de 2025, na última semana de março. Estamos finalizando aqui o processo de auditoria. Muita gente queria saber, né? Não sei, para quem não sabe um pouco como é que funcionou. A gente fez uma incorporação reversa de uma empresa que estava listada. Esse evento aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado. Então, nunca houve aí uma divulgação de resultado da companhia como um todo pós a incorporação reversa. Isso acontece agora com a divulgação do último TRI do ano passado. E isso vai acontecer na última semana de março. Então, podem ficar atentos, nos acompanhando. Iremos aí fazer um call, né, com todos os investidores e vamos divulgar aqui o link para quem quiser acompanhar e todos os resultados auditados da companhia vêm a público também na última semana de março. Isso é na parte mais séria, né? Falar um pouco mais de outros eventos que vão acontecer agora nos próximos semanas. Estaremos em alguns lugares ao redor do mundo, né? Vai ter um evento muito bacana no Brasil chamado Merge, que é um evento focado em São Paulo para ativos digitais. Eu não vou estar nesse evento, mas o Giga, o CFO da companhia, vai estar presente, vai estar até falando um dos painéis. Então, se você estiver lá, vem falar conosco, que vai ser bacana. E iremos participar de alguns outros eventos aí nas próximas semanas. Vamos estar lá no Bitcoin Conference em Las Vegas novamente no mês de abril. E tem alguns outros eventos que a gente já está participando, mas os dois mais próximos que a gente pode compartilhar um pouco são esses. E, obviamente, estamos sempre nas redes sociais, não no Instagram por enquanto, mas iremos voltar. Mas no Voltaremos. Twitter e no YouTube, para quem quiser falar com a gente, por favor, só nos seguir. Muito bom. Pessoal, sigam então aqui as nossas redes da Orange BTC, compartilhem esse vídeo também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative aqui as notificações. E dúvidas sobre mais informações da empresa, informações em tempo real, confiram também a parte do dashboard no site orangebtc.com. Tem lá o dashboard, tem todas as informações, as principais para vocês acompanharem ao longo aí dos pregões. E Gui, mais uma vez, obrigado, bacana reencontrar aqui no canal da Orange. E nos encontramos, acho que daqui a um mês, ou talvez um pouco antes, para trazer mais novidades e comentar também aí os principais movimentos de mercado e do Bitcoin. Algum recado final para o pessoal? Obrigado, Urat. Bacana fazer esse papo de novo. Muito obrigado para todo mundo que nos ouviu. Para quem tiver feedback, sugestões, nos escrevam nas mídias sociais. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.